A gente vai falar agora sobre a construção civil. O setor comemora o bom momento econômico que poderia até estar bem melhor se não esbarrasse na quantidade de impostos que encarecem o valor da obra. E olha só que dado surpreendente, metade do custo vai para o pagamento de taxas. De acordo com o Sindicato da Construção Civil, o setor cresceu 40% nos últimos 13 anos. 60% de toda a economia do mundo passa em algum momento por esse setor. Mas no meio de tanta areia e tijolo estão escondidos muitos tributos. Sem contar o custo do terreno, metade do que se gasta para construir uma casa é para pagar taxas e impostos com mão de obra e material de construção. É a segunda maior carga tributária do mundo. Um simples vaso sanitário, você chega a pagar de tributos ali 45%. A gente não tem essa noção, a gente sabe que paga, mas como isso não vem destacado na nota fiscal, que é o que alguns países do primeiro mundo já fazem, dissociam o que é efetivamente tributo e o que é valor de mercadoria. Sem isso, a gente fica sem noção do que efetivamente está pagando. 5% do total da obra são taxas destinadas aos profissionais do Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, ao cartório, à Prefeitura e ao INSS. 5% de 100 mil, a gente está falando de 5 mil reais. Traduzindo em cimento, que é uma mercadoria que todo mundo que está construindo tem noção do preço, são aproximadamente 300 sacos de cimento. Dá para construir a casa inteira. Em todas as cidades da região sul do país, as construções são isentas de taxas municipais. Em Resende, a Prefeitura vem fazendo algo parecido, mas com algumas condições. Tem que cumprir normas, tamanho de terreno, localização desse terreno e tamanho do imóvel. Mas isso é com a prefeitura, realmente as pessoas têm que procurar a prefeitura e a prefeitura que vai analisar se a pessoa tem direito a essa isenção ou não. Wagner trabalha há 10 anos no setor e já construiu mais de 150 casas. Ele diz que tantos tributos não espantam os clientes e que, mais do que nunca, vale a pena investir na construção civil. Se a pessoa quer entrar no ramo, antes de fazer qualquer coisa, procure se informar, se amparar num profissional técnico para que não tenha surpresa. E como construir custa caro, a gente precisa ter cuidado na hora de contratar um profissional para não jogar dinheiro fora. Voltamos ao vivo com a repórter Aline Araújo. Aline, só a recomendação de amigos, de conhecidos não basta na hora de colocar um pedreiro dentro de casa. Não basta não. Existem ainda umas regrinhas, principalmente um contrato formal. E é por isso que nós vamos conversar com o advogado Átila de Almeida Ribeiro. Um contrato na hora de contratar um pedreiro para fazer a obra é importante. E como deve ser feito esse contrato? É importante. Preciso, antes de mais nada, fazer uma separação desses serviços todos relacionados à obra, aqueles que são de natureza de urgência e aqueles que não são de natureza de urgência. Porque a pessoa às vezes precisa de um serviço, um cano que vaza de repente, e esse ela vai contratar um profissional imediatamente. Por outro lado, você tem serviços que demandam um tempo maior. Esses que demandam um tempo maior, antes de fazer o contrato, antes da realização do contrato, é importante tomar algumas providências. Quais são essas providências? A primeira coisa é ter referência desse profissional ainda antes de fazer o contrato. E não basta a referência apenas dos amigos, não basta que um amigo indique para você um profissional. É interessante que, além disso, você vá até o local onde ele fez aquela obra e tenha noção de o que foi que ele fez. A partir daí, sim, algumas coisas são importantes também para que esse contrato se realize. Esse é um contrato de prestação de serviços, cuja natureza do serviço é uma empreitada. Portanto, já que estamos falando de empreitada, é importante que a pessoa nunca pague a esse profissional por dia. É aconselhável não pagar por dia, porque isso vai demandar um custo alto. Então, sendo um contrato de prestação de serviço com a natureza de empreitada, a partir de agora, você, na realização do contrato, vai tomar certos cuidados. Vai pegar a documentação desse profissional, a sua documentação, vai redigir neste contrato o tipo de a compra que você está fazendo, a realização, a forma de pagamento, melhor dizendo, como você vai pagar, e é aconselhável também que pague isso através de parcelas, ou seja, se o profissional vai fazer um serviço em etapas, pague isso por etapas e que isso conste do contrato. Então, o documento de ambas as partes, o pedreiro ou qualquer outro profissional e você que está contratando, o tipo de serviço, né, a forma de pagamento,
a natureza do serviço, tudo isso deve constar no contrato. Então a pessoa ela deve pagar por etapa, vai construir um muro, paga pelo muro, o alicerce pelo alicerce. Isso garante um ressarcimento legal caso a obra não fique como você esperava? Garante. O Código de Defesa do Consumidor garante esse tipo de relação, a relação de prestação de serviço está prevista no Código de Defesa do Consumidor. E aí você fez uma observação importante, é imprescindível que ao fazer esse contrato as pessoas também coloquem testemunhas, porque amanhã ou depois judicialmente essas testemunhas vão poder, né, avaliar esse tipo de relação também. Então isso também é importante constar no contrato. Muito obrigada pelas informações, voltamos ao estúdio. Muito obrigado, Aline.